Levítico, capítulo de número 10, versículo 1 ao versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Peça para Deus falar ao seu coração, peça para Ele utilizar da sua santa palavra para edificar a sua vida. Senhor Deus, amado Pai, nós lemos, ó Deus, a Tua palavra e te pedimos, ó Deus, que por meio do Teu Espírito Santo, desvenda, Senhor, os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Ó Deus, abre os nossos olhos, até mesmo para compreender o Evangelho de Cristo na antiga aliança. Ó Deus, abre o nosso coração para que este Evangelho seja pão do céu para a nossa alma. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia da Tua igreja. E fala, Senhor Deus, para cada um de nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, certo pastor, ilustrando um pouco sobre esse texto, ele disse o seguinte: imagine um jovem que foi chamado ao ministério pastoral, ele é levado para o conselho da igreja, manifestando esse desejo de ser pastor. O conselho da igreja vê vocação nesse jovem, caminha para o presbitério analisa esse jovem e percebe tais vocações e o autoriza a ser candidato ao sagrado ministério, enviando para o seminário. Se torna seminarista, passa ali 4 anos no seminário, estudando teologia, estudando hebraico, estudando grego, hermenêutica, se preparando para o ministério pastoral. Depois de 4 anos, concluindo o curso de teologia, ele volta ao presbitério, o presbitério faz a sabatina com ele, para ver se o mesmo tem aptidão em desenvolver o ministério e pastorear a igreja de Cristo. O presbitério faz essa sabatina, reconhece as aptidões e marca o dia da sua ordenação. É chegada a hora da ordenação, o jovem está ali para ser ordenado ao sagrado ministério. Os presbíteros daquele presbitério impõem as mãos sobre aquele jovem, consagrando e o ordenando ao ministério pastoral. No dia seguinte,
ele assume a igreja. E no primeiro ato de culto, primeiro dia em que ele vai dirigir a igreja em culto ao Senhor, ele é morto, queimado vivo pelo fogo que desceu do céu. É exatamente isso que aconteceu aqui nesse texto. 2 jovens filhos de Arão que foram preparados para o ministério, na antiga aliança, o ministério sacerdotal, mas que no primeiro ato de culto, onde eles estariam ali liderando, eles são queimados vivos pelo fogo da ira de Deus que desceu do céu. Quando a gente olha para esse texto, nós percebemos que a narrativa de Levítico ela é central no Pentateuco. Escrito por Moisés, Levítico está para mostrar e revelar as leis de Deus quanto ao culto, como também as leis em relação à nação de Israel. O que me chama a atenção é que no contexto desse texto, todo o cenário está sendo preparado para o momento de culto. No capítulo 1 ao capítulo 5 de Levítico, eles são instruídos como os adoradores devem se apresentar diante de Deus no tabernáculo. O tabernáculo já tinha sido construído, as ordenanças estabelecidas, como eles deveriam adorar ao Senhor e o que eles deveriam de fazer nesse culto é registrado no capítulo 1 ao capítulo 5 de Levítico. No capítulo 6 ao capítulo 7 de Levítico, esses sacerdotes que vão ser ordenados, eles passam a ser agora instruídos como eles devem manejar o fogo, como eles devem manejar o alimento e como eles devem manejar também o sangue dentro do santuário. Capítulo 6 e 7, portanto, são apresentadas as leis, instruindo assim esses sacerdotes que seriam ordenados sobre como eles deveriam ministrar e conduzir a igreja, o povo de Israel na antiga aliança, no santuário de Deus, no tabernáculo. No capítulo 9, as regras, portanto, da instituição do sacerdócio é apresentada. Eles são instituídos no capítulo 9 e ali são ordenados os sacerdotes para este sagrado serviço, ou melhor, esse sagrado ministério. No capítulo 10, portanto, o texto que lemos é a primeira cerimônia realizada na história da instituição do sistema sacrificial do Antigo Testamento. Capítulo 10 é o momento que, pós-ordenação, eles vão dirigir o povo a Deus nessa cerimônia de culto na Antiga Aliança. E exatamente nesta primeira cerimônia, neste primeiro culto, estes 2 sacerdotes que foram ordenados no capítulo 9, eles foram mortos pelo fogo de Deus que desceu do céu. Veja o que diz no versículo 1 do capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então, versículo 2, então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. A pergunta que nós podemos fazer é: por que eles morreram? Porque no primeiro ato de culto desses 2 ministros, eles foram consumidos pelo fogo de Deus? Por que será que no primeiro culto, após a instituição do culto cerimonial na Antiga Aliança, eles foram consumidos, eles foram mortos, eles foram queimados pelo fogo de Deus? Porque Deus não aceitou esse culto? Porque Deus não aceitou esse fogo? Porque Deus não aceitou essa adoração? Porque Deus revelou seu juízo sobre esses 2
sacerdotes Nadab e Abiú? Essa é a pergunta que nós podemos fazer do texto. E à medida que a gente vai expondo a palavra, nós vamos responder essas perguntas. E certamente aqui o texto é revelado para informar para o povo de Israel e também para o povo da nova aliança e também para nós hoje, que Deus não aceita qualquer culto e que Deus aceita o culto que Ele prescreveu. E que nesse texto, Deus, pela palavra de Moisés, apresenta advertências contra o falso culto que aqui foi prestado por Nadab e Abiú. É por esta razão que o tema dessa noite é advertências contra o falso culto ao Senhor. Em primeiro lugar, o falso culto ignora o sacrifício do Cordeiro de Deus. Em primeiro lugar, o falso culto ignora o sacrifício do Cordeiro de Deus. Quando nós olhamos para esse texto no versículo de número 1, nós percebemos que Nadab e Abiú, eles puseram um fogo estranho no incensário. Veja o que diz a parte B aí do versículo 1. Tomaram cada um seu incensário e puseram neles e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face de Deus, o que lhes não ordenara. Eles fabricaram um fogo, trouxeram esse fogo colocado no incensário, esse incenso, e este fogo não era o fogo que tinha sido ordenado pelo Senhor nos capítulos anteriores. E se você perceber no versículo anterior, no capítulo 9, versículo 24, a gente percebe o fogo de Deus também, mas de uma outra forma, porque veja o que diz o texto, versículo 24 do capítulo 9: e eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Já no versículo de número 2, diz que o fogo que saiu diante do Senhor não consumiu o holocausto, não consumiu o cordeiro que foi ali entregue no altar, mas consumiu os sacerdotes por causa do fogo estranho que eles fabricaram. O que me chama a atenção é que há um contraste bastante notório entre o versículo 24 do capítulo 9 e o versículo 1 do capítulo 10. Porque no versículo 24 do capítulo 9, o fogo vem de Deus. Diz o texto: saindo o fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto. Já o fogo, no capítulo 10, versículo 1, vem de Nadab e Esaú. Não é um fogo que vem de Deus. Não sai do trono de Deus, mas é levado por Nadab e por Abiú. Quando a gente olha para as orientações de Deus nos capítulos anteriores, no capítulo 1 ao capítulo 5, nós percebemos que Deus estava orientando a cada um chegar ao sacerdote, ao tabernáculo, com um cordeiro na mão. Um cordeiro que o próprio Deus estabeleceu. Esse cordeiro deveria ser levado ao tabernáculo. Esse cordeiro deveria ser sem defeito, sem mancha, e ele seria sacrificado ali diante do altar do Senhor. E o momento ápice dessa cerimônia sacrificial era que o fogo de Deus iria consumir aquele cordeiro, aquele holocausto, trazendo assim perdão aos pecados do povo. Foi o que aconteceu no versículo 24, e diz o texto que o cordeiro foi apresentado, o fogo de diante do Senhor saiu e consumiu aquele holocausto, e eles se alegraram. Diz o texto: o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Eles se alegraram diante de Deus, porque os seus pecados foram perdoados, porque houve redenção.
Eles se alegraram diante de Deus, porque o cordeiro foi apresentado, e o fogo que deveria consumir o povo do Senhor, consumiu o cordeiro. O fogo da ira de Deus que deveria matar pecadores, matou o cordeiro. É a redenção. E os seus pecados foram perdoados. Só que no versículo 2 do capítulo 10, o fogo sai. Mas ele não vai ao cordeiro. Ele vai sobre Nadab e Abiú. O princípio que nós podemos tirar desse texto é que o cordeiro não está entre Nadab e Abiú e Deus. O cordeiro não está sendo aqui mediador entre esses dois sacerdotes e o próprio Deus. O fogo que deveria estar somente no cordeiro foi derramado com ira sobre Nadab e Abiú. Mais do que isso, nós percebemos que há um certo desprezo de Nadab e Abiú quanto ao cordeiro que foi sacrificado logo no versículo anterior. Porque logo no versículo anterior, o cordeiro foi sacrificado, o fogo de Deus sai do céu e consome ali o holocausto, mas eles desprezaram esse fogo e produziram um novo fogo e levaram esse fogo para diante do Senhor. É uma espécie de desprezo com o fogo de Deus que foi derramado sobre o Cordeiro de Deus, tentando eles agora produzir um fogo diferente, levando esse fogo diferente para diante do Senhor, os tornando agora separados, longe desse mediador que é o Cordeiro, de tal modo que Deus tirou e o fogo que deveria estar sobre o Cordeiro foi sobre eles. E esta é uma grande verdade, uma grande advertência de Deus para nós, é que o falso culto ignora o sacrifício do Cordeiro de Deus. O falso culto ignora o cordeiro que foi apresentado no altar de Deus para receber a ira de Deus em nosso lugar. E a gente olha para o texto, e nós percebemos que Nadab e Abiú não estão debaixo desse sacrifício do cordeiro, porque o fogo que deveria estar sobre o cordeiro somente foi sobre eles. Ou seja, eles não estavam, melhor dizendo, debaixo desse sacrifício do cordeiro que foi apresentado no versículo anterior. O falso culto, portanto, ignora o sacrifício do Cordeiro de Deus. Nós bem sabemos que o Cordeiro de Deus apresentado na antiga aliança aponta para o Cordeiro que veio no Novo Testamento, Jesus Cristo. João Batista, ao ver Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo, ele foi sacerdote, entregando ao próprio Deus o sacrifício, mas ele também foi o próprio sacrifício. Cristo foi colocado no madeiro, foi crucificado pelos nossos pecados, o seu sangue foi derramado, e no altar do mundo, ele foi levantado, e nesse altar preparado por Deus, o Cordeiro Jesus foi moído pelas nossas transgressões. É por isso que em Cristo os nossos pecados são perdoados,
porque Ele morreu pelos nossos pecados, Ele derramou o seu sangue pelos nossos pecados. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paz com Deus. Não a ira do fogo consumidor, mas nós temos a paz de Deus. Porque pela fé em Cristo somos justificados, declarados justos. Não por quem somos, mas por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Portanto, nós nos aproximamos de Deus, porque primeiramente nós levamos em nossas mãos o Cordeiro. Assim como na antiga aliança o Cordeiro era levado pelo povo ao sacerdote, assim na nova aliança nós nos aproximamos de Deus, porque nós temos em nossas mãos a marca do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que limpou e nos purificou de todo pecado. Nos aproximamos diante de Deus por causa de Cristo e somente por causa dele. Se você perceber no versículo 3, esta é a chave do texto, porque o Senhor diz: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, ou seja, aqueles que chegam a Cristo, aqueles que vão para diante de Cristo, eles vão sabendo que Deus é santo. Todavia, há um problema, porque nós somos pecadores, destituídos da glória de Deus. E um pecador que se aproxima de um Deus santo é apresentado notoriamente nas Escrituras Sagradas como algo perigoso, porque o Deus santo certamente irá julgar pecadores por causa dos seus pecados. Essa é a sensação, por exemplo, que Moisés tem ao ver a presença de Deus na sarça ardente. Essa é a sensação que Gideão tem, por exemplo, quando ele vê a Deus, o anjo do Senhor, ele diz: eu vou morrer porque eu sou um pecador. Essa também é a sensação que o profeta Isaías tem quando, no seu livro, no capítulo 6, ele vê a glória de Deus, a santidade de Deus, os anjos cantando santo, santo, santo. Ele vê essa santidade e ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, a sensação que deve existir em nosso coração ao contemplarmos o Deus que é santo é uma sensação de desespero, porque nós somos pecadores e a ira de Deus certamente vai se revelar contra toda impiedade e justiça, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1. É por esta razão, queridos, que nós nos aproximamos do Senhor, apresentando a Deus o Cordeiro que veio por nós para nos perdoar os pecados. E é por causa de Cristo que nós temos acesso a Deus. Antes mesmo do profeta Isaías falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, ele disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um pecador. E a solução para o profeta Isaías foi que o ancião retirou do altar de Deus uma brasa viva, ou seja, representando esse sistema sacrificial do cordeiro que é consumido pelo fogo de Deus. Ele tira uma brasa viva e com essa brasa toca os lábios de Isaías e ele é purificado, e somente assim ele pôde viver a missão de Deus. Nós só podemos viver a missão do Senhor, nós só podemos nos aproximar de Deus por causa de Cristo, que recebeu a ira de Deus, o fogo consumidor de Deus em nosso lugar, e Ele tira a brasa viva do altar e toca em nossos lábios, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, e a gente pode se aproximar diante de Deus, não por quem somos, não pelos nossos méritos, mas pelo que Cristo fez por nós, construindo uma ponte, um acesso ao Pai. É aquilo que os reformadores pregaram no século XVI.
o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos nós temos acesso a Deus Pai por causa de Cristo e somente por Ele. Quando nós oramos em nome de Jesus Cristo, é por causa dele que temos acesso ao Pai. Se nós lemos a palavra, é por causa de Cristo. Se pregamos, é por causa de Cristo. Se anunciamos o Evangelho, é por causa de Cristo. Se desfrutamos das bênçãos do Pai, é por causa de Cristo. Se temos acesso a Deus, paz com Deus, é por causa de Cristo. Portanto, todo culto que ignora o sacrifício do Cordeiro de Deus, que despreza Cristo Jesus, é um culto falso. Nós estamos aqui reunidos, é por causa de Cristo, é no nome de Cristo, é em torno dele. E infelizmente, nos nossos dias, isso tem sido desprezado, porque muitos dos conteúdos, por exemplo, das músicas que são cantadas nas igrejas de uma forma geral, são músicas que infelizmente têm desprezado esse sacrifício de Cristo e têm colocado a potencialidade não em Cristo, mas no ser humano. É você que pode fazer, é você que vai decretar, é você que vai realizar, é você que vai dizer o que deve acontecer. E isso infelizmente é um desprezo ao próprio Cristo, porque Cristo veio ao mundo porque nós não conseguimos fazer nada. O apóstolo Paulo vai dizer a sua carta aos Gálatas de que se nós somos de fato salvos ou recebemos qualquer tipo de bênção por causa de quem nós somos ou por causa daquilo que nós fazemos, em vão é a obra de Cristo Jesus. Infelizmente, em muitas mensagens, de uma forma geral, tem-se negado Cristo, e as mensagens, infelizmente, por aí são mensagens moralistas, de cunhos morais, motivacionais. Recentemente eu ouvi de um pregador contemporâneo a heresia de que nós somos o centro do Evangelho, e de que Deus fez tudo isso por nós. Meu querido, nós não somos o centro do Evangelho, o Evangelho é Cristo, Ele é o centro do Evangelho. E Deus não fez tudo por nós, Deus fez tudo para a glória dEle, para a glória de Cristo, seu Filho amado, aquele que veio para nos redimir, trazer salvação para nós. A glória deve ser dada a Ele, não a nós. Como igreja, nós precisamos rejeitar todo tipo de mensagem antropocêntrica, motivacional, que despreza o sacrifício do Cordeiro de Deus. O falso culto ignora o sacrifício do Cordeiro de Deus em suas últimas instâncias. Ninguém vai dizer que ignora o sacrifício do Cordeiro de Deus, mas nas últimas instâncias, muitas práticas revelam esse desprezo. É por esta razão que eu chamo isso de idolatria, porque a idolatria não é simplesmente um culto a um falso Deus, mas idolatria também é um falso culto a um verdadeiro Deus. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, no capítulo 2 da sua primeira carta, versículo 4 e 5, ele diz: e chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. No versículo 5, vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós cultuamos ao Senhor, nós oferecemos sacrifícios espirituais, nós cultuamos a Deus, louvamos e o adoramos, e que isso seja aceitável a Deus por intermédio de Jesus Cristo, é o que diz o apóstolo Paulo. Ou melhor, o apóstolo Pedro. Portanto, todo culto que ignora o sacrifício do Cordeiro de Deus é um falso culto.
Aqueles, portanto, que ignoram essa realidade, em última instância, são cristãos que exaltam o culto à personalidade. Ou seja, eles vão para o culto por causa de um certo personagem religioso, por causa de um líder, ou por causa de um ministro de louvor. Eles seguem não a Cristo, mas seguem um determinado pastor, um determinado líder religioso, ou um determinado apóstolo dos nossos dias. Eles não são discípulos do Mestre Jesus Cristo, mas são discípulos de um sistema denominacional, discípulos de um sistema eclesiástico, discípulos de uma liturgia ou de uma teologia. E isso também é um desprezo ao sacrifício do Cordeiro de Deus. É por isso que eles são consumidos pelo fogo do Senhor, porque o Cordeiro que foi apresentado no versículo anterior não está representando Nadab e Abiú. A segunda verdade de um falso culto é que o falso culto despreza a suficiência da palavra de Deus. O falso culto despreza a suficiência da palavra de Deus. E eu queria que você gravasse essa palavra suficiência, porque é muito importante para nós entendermos o texto. Veja o que diz o versículo 1. Eu gostaria que toda a igreja pudesse ler mais uma vez, todos juntos agora. Nadab e Abiú, filhos de Arão, amém, só até aí. Até a parte B é contado o fato, mas na parte final do versículo 1, há um comentário. Por que isso aconteceu? E o texto diz: trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que, veja o comentário, o que lhes não ordenara. Quem não ordenou? Deus não ordenou esse tipo de fogo. Por que Deus não ordenou? Deus proibiu esse fogo? Não. Deus não proibiu esse ato no culto. Mas Ele tinha descrito o que deveria acontecer no culto. E aqui é o que nós chamamos na teologia, para quem gosta, de princípio regulador do culto. Nós cultuamos a Deus e apresentamos atos de culto ao Senhor, não com base naquilo que Ele não ordenou. Ou seja, se Deus não proibiu, a gente pode fazer. Se Deus não falou nada sobre isso, então a gente pode fazer. Não, isso está errado, porque Deus não proibiu esse ato aqui, e eles fizeram e foram julgados. A gente não adora a Deus com esse entendimento, mas nós adoramos a Deus com base unicamente no que Ele já ordenou, e não naquilo que Ele não proibiu. Os irmãos estão me entendendo? Ele tinha ordenado algo. Ele tinha ordenado como deveria ser o culto. Ele tinha ordenado aquilo que já estava prescrito nos capítulos anteriores. O que é que deveria acontecer? Nadab e Abiú deveria apenas obedecer aquilo que havia ordenado. Deveria obedecer aquilo que foi falado, aquilo que estava na palavra. Mas o que aconteceu? Eles colocaram algo estranho no culto, algo diferente, algo inovador, um fogo estranho. Deus tinha proibido? Não, mas não estava ordenado. Mas por esta razão, eles estavam desobedecendo a Deus. E diz o texto que o que lhes não ordenara. O pecado de Nadab e Abiú não foi a intenção, porque talvez a intenção fosse até boa, deles produzirem um fogo ali, deles já chegarem com o fogo pronto. Talvez a motivação de Nadab e Abiú tivesse sido até uma motivação aprovada, talvez, pelo povo, e até talvez você aprovaria. Ah, não tem problema, Deus proibiu? Não, então vamos colocar. Só que o problema está justamente em não obedecer unicamente aquilo que já foi ordenado nos capítulos anteriores.
O que isso significa? Significa que quando Nadab e Abiú levam um ato de culto ao Senhor que não foi descrito na palavra, mas que também não foi proibido pelo próprio Deus, é pecado mesmo assim diante do Senhor, porque Deus quer somente que aquilo que seja ordenado, eles façam no culto cristão. É claro que nós bem sabemos, é o princípio do culto. Um princípio que as igrejas oriundas da Reforma Protestante, inclusive a Igreja Presbiteriana do Brasil, subscreve o princípio regulador do culto, de cultuar somente com aquilo que Deus ordenou em sua palavra. É importante a gente fazer duas distinções, que naquilo que Ele ordenou, nós devemos fazer. Deus ordenou a pregação da palavra, nós devemos pregar o Evangelho de Cristo no culto cristão. E quando eu me refiro culto, eu não estou me referindo a qualquer tipo de culto, mas estou me referindo ao culto solene, ou seja, a santa convocação de Deus, é Deus convocando o seu povo. O culto não é uma invocação de Deus, onde a igreja está invocando Deus, não. O culto, no dia do Senhor, é Deus convocando a sua igreja e dizendo: eu quero ser adorado desta forma. Então Deus convoca a sua igreja e diz: é desta forma que eu quero ser adorado. E aí, em todas as escrituras sagradas, nessa teologia progressiva, é claro, os elementos do culto cristão: a pregação da palavra, a leitura das sagradas escrituras, as orações, a música como forma de louvor congregacional, os dízimos e as ofertas, os sacramentos que são a Santa Ceia e o batismo, a bênção apostólica e ponto. Por outro lado, há as circunstâncias do culto, que essas circunstâncias devem servir aos elementos do culto. Que circunstâncias são essas, pastor? O horário que o culto vai começar, quantos cultos a igreja terá no domingo, os microfones, instrumentos, som, data show, bancos. As circunstâncias devem servir aos elementos que foram prescritos. Circunstâncias, portanto, que não servem aos elementos do culto que foram prescritos na palavra, circunstâncias que não servem a isso devem ser rejeitadas. Tais circunstâncias. E elementos que não foram ordenados e prescritos pela palavra de Deus também devem ser retirados do culto. E o que me chama a atenção é que eles foram disciplinados pelo Senhor porque não obedeceram esta palavra. Eles foram consumidos pelo fogo de Deus. Isso significa, querido irmão, que o falso culto despreza a suficiência da palavra. A palavra não foi suficiente para aquietar o coração de Nadab e Abiú, ao ponto deles falarem: não, vamos fazer só isso mesmo, vamos ficar por aqui. É aquilo que alguns dizem, né? Alguns irmãos dizem, né? Quando falam um pouco sobre isso, me ajudem a lembrar: quanto mais simples, né? Como? O menos é mais, né? O menos é mais. Eles quiseram colocar mais, só que o fogo de Deus chegou, né? O menos é mais. Eles não se acalmaram na suficiência da palavra, quiseram colocar mais. A palavra não foi suficiente para eles, eles quiseram colocar um fogo estranho. Que fogo era esse? Era um fogo comum, irmãos. Fogo é fogo. Eles colocaram fogo no incensário e com o incenso foram para diante do Senhor. Só que esse fogo que eles produziram não é o fogo de Deus. Não foi o fogo que saiu de Deus. O que isso significa para nós, irmãos? É que nós não devemos levar ao culto cristão, nós não devemos chegar diante de Deus com fogo estranho. A gente deve crer na suficiência da palavra. Nós precisamos a cada dia mais crescer nessa verdade, de que a palavra é suficiente. Ah, pastor, eu tive uma novidade da gente colocar o culto e fazer isso no meio do culto e tal, sabe? Eu acho que vai agradar os irmãos.
Mas a pergunta é a seguinte, irmãos: vai agradar a Deus? Deus vai aceitar? Pastor, eu acho que se tiver essa participação especial no culto, né, o povo vai vir e vai se alegrar e vai ser aquela coisa toda. Mas a pergunta que deve ser feita é: para quem é o culto? É para Deus ou para a igreja? Pastor, se fizermos isso, o culto vai ser bom, mas o culto deve ser bom para quem? Para nós? Devemos colocar novidades, acrescentar novidades? Ou será que seria melhor ficarmos na suficiência da palavra e crermos na palavra e entendermos que aquilo que já foi pré-determinado por Deus, ordenado por Deus, é aquilo que Deus se agrada? Infelizmente, em nossos dias, há essa tendência de preparar o culto para um homem, né? De preparar a igreja para receber o adolescente, né? Vamos para aquela igreja, porque naquela igreja tem um departamento de adolescentes fantásticos e tal, e vai ser uma bênção, né? E o nosso departamento de adolescentes é uma bênção. Não vamos ali porque lá tem um departamento infantil, né? Os pais pensam, nossos filhos ficarão bem cuidados no departamento infantil, ou os jovens serão bem assistidos, né, pelo pastor de jovens, que é este que vos fala. Que eu já disse, né, irmãos, eu não sou pastor de jovens, eu sou pastor da igreja. E claro, atuo com os jovens aqui na igreja. Mas só que há essa tendência nos nossos dias da igreja ser preparada para aquele que vem consumir, para aquele que vem entrar. E me parece, infelizmente, que subverte o papel do culto, porque ao invés do culto ser prestado para Deus, o culto tem sido feito e realizado para um homem. O culto deixou de ser teocêntrico e passou a ser um culto antropocêntrico. E é novidade chegando, e é coisas novas chegando, e é elementos novos também chegando, e é circunstâncias novas também chegando. E a pergunta que a gente deve fazer é: Deus se agrada dessas novidades? Deus se agrada de coisa nova? Deus se agrada de fogo estranho? Eu digo isso, irmãos, quando eu digo novidade, eu não estou me referindo a materiais, as coisas circunstanciais novas, mas quando eu falo novidade, eu estou me referindo a elementos novos que não foram prescritos por Deus e circunstâncias novas que não servem para tais elementos. Esta é a pergunta que deve ser feita. Agrada a Deus, a nossa adoração glorifica ao Senhor. Nós estamos debaixo da palavra de Deus. A palavra é suficiente para aquietar o nosso coração e dizer: Deus, é isso que tu queres, então irei fazer. A palavra deve ser suficiente. O que acontece é que as ordenanças estão postas, a palavra está posta, ela não se torna suficiente, pelo contrário, se torna insuficiente para muitas pessoas, e essas pessoas querem acrescentar coisas a mais, que não foram prescritas pela palavra. Que não foram prescritas pela palavra de Deus. Eu queria poder pregar aqui e dizer: a gente pode fazer qualquer coisa. Eu queria poder pregar aqui e dizer: a gente pode trazer alguém para pintar um quadro aqui e a gente vai glorificar o Senhor no culto. Eu queria dizer e falar: a gente pode fazer muita coisa, porque essa é a tendência até mesmo do meu coração. Mas eu tenho que submeter até mesmo a tendência do meu coração, submetê-la à palavra do Senhor. Eu tenho que pregar para mim mesmo dizendo: não é o que eu quero, mas é o que Deus quer. Não é o que eu quero, mas é o que Deus quer. Não é o que você quer, mas é o que Deus quer. O culto não é brincadeira. Quando a gente olha para o Novo Testamento, pessoas também morreram por causa do culto errado que foi prestado. Ananias e Safira, no contexto de culto, de ofertas e dízimos, eles mentiram.
eles foram consumidos pelo fogo de Deus no Novo Testamento. Abra comigo rapidamente a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Versículo 25. Não sei se dá para postar aí na projeção. Hebreus 12, 25. Diz a palavra: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente as advertia sobre a terra, muito menos nós, os que não devíamos, daquele que dos céus nos adverte. Versículo posterior, 26. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o quê? Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Pode voltar. Com reverência e santo temor. Essa palavra aí, irmãos, sirvamos, é a mesma palavra para culto. É a mesma palavra para culto. Cultuamos de modo agradável, com reverência e santo temor. Na nova aliança, o culto é para Deus. E Ele disse como Ele deve ser adorado nas suas ordenanças. E a gente deve adorar a Deus conforme Ele disse. Versículo 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele é imutável. Você pode pensar: não, pastor, mas o Deus da antiga aliança é o Deus diferente da nova aliança. Não, irmãos, é o mesmo Deus. O Deus da antiga aliança que revelou a sua ira é o Deus também na nova aliança que revelou a sua ira para Cristo Jesus. Por fim, em último lugar, para terminarmos, o falso culto antagoniza a glória destinada a Deus. O falso culto antagoniza a glória destinada a Deus. Versículo 2: então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que cheguem a mim, e serei o quê? Glorificado diante de todo o povo. Deus diz para Moisés que deveria dizer para Arão: quem deve ser glorificado sou eu. O culto é para a glória de Deus. O culto deve ser baseado em Cristo Jesus, segundo, naquilo que Deus ordenou, e em terceiro, para a glória de Deus e não para a glória do homem. É Deus que deve ser glorificado. Tudo isso foi manifestado no culto para dizer: não é o homem que deve ser glorificado, mas eu mostrarei a minha glória. Foi Deus que disse: eu mostrarei a minha glória. E por que Deus disse isso? Porque quem fabricou aquela novidade no culto foi Nadab e Abiú. E talvez a glória poderia chegar até mesmo a eles. Eles eram líder. Eles eram que estavam fazendo. Eles eram que estavam fazendo a coisa acontecer. Porque Nadab e Abiú fizeram algo, e olha que eles fizeram bem. Olha que eles fizeram a coisa acontecer. Olha que a igreja andava, viu, com Nadab e Abiú, porque eles eram, para frente, né? Não é isso que dizem por aí. Olha que eles faziam muita coisa que levantava o povo. E talvez a glória que deveria ser unicamente a Deus poderia ser colocada sobre Nadab e Abiú. Mas sabe o que aconteceu? Deus revelou a sua ira sobre aqueles que estavam colocando novidades no culto e disse: porque eu mostrarei a minha glória.
A glória é para Deus somente, e somente Ele deve ser glorificado. Somente Ele deve ser exaltado. Agora, Moisés disse isso para quem, irmãos? Para Arão. Quem foi que morreu? Filhos de quem? Filhos de Arão. Como é que fica um sentimento de um pai que acabara de perder os seus 2 filhos no primeiro ato de culto? O que foi que Arão fez? Arão murmurou? Arão não aceitou? Rejeitou essa verdade? Não, ele se calou. Ele se calou. Há uma tradução que diz que o coração de Arão se aquietou porque Deus foi glorificado. Porque Deus foi glorificado. Isso significa que Deus deve estar acima dos nossos desejos, acima das nossas petições, acima dos nossos familiares, acima dos seus filhos, acima de tudo que você tem, que você é. Deus deve estar e Ele deve ser glorificado. Ele se calou. Eu termino essa palavra dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fiquemos de pé e vamos orar.